depois que meu marido, Roger Wilson, desapareceu sem deixar rastros. Ele não deixou nada além de uma montanha de dívidas e uma menina chorando em meus braços. Cobradores bateram na porta, destruindo tudo que viam. Não tive escolha a não ser pegar minha filha, Alicia, e viver uma vida fugitiva, escondendo-me de um lugar para outro. Durante 30 longos anos trabalhei incansavelmente, dia e noite, sem pausa nem reclamação. Paguei cada centavo dessa dívida, construí minha própria fortuna modesta e transformei Alicia em uma mulher forte e capaz. Eu a observei construir uma vida para si mesma, começar uma carreira e finalmente se estabelecer. Justamente quando pensei que finalmente poderia desfrutar de uma aposentadoria tranquila, um vídeo chegou à minha caixa de entrada e destruiu tudo que eu pensava que sabia. Lá estava ele, Roger, o homem que desapareceu de nossas vidas. Sentada ao lado dele estava Eva, a mulher que certa vez destruiu minha família. E ali, aninhada afetuosamente nos braços de Eva, estava Alicia, minha filha, chamando sua mãe com o carinho e a ternura que um dia acreditei que estavam reservados para mim. Eu estava planejando usar minhas economias para comprar uma casa nova para Alicia, mas agora não há necessidade. Um lar construído sobre mentiras e traições não é mais aquele do qual quer fazer parte. À meia-noite, Alicia finalmente voltou para casa com seu marido Alexander e sua filha Emma. Ouvi o barulho lá fora quando eles entraram. Momentos depois, Alicia bateu na porta do meu quarto. Mãe, você ainda está acordada? Emma está com fome se você ainda não dormiu. Você poderia preparar algo para ela comer? Eu estive esperando a noite toda. Eu tive boas notícias. Eu mal podia esperar para compartilhar com eles. Quando respondi a Alicia e comecei a sair da cama para calçar os sapatos, meu telefone tocou na mesa de cabeceira. Sem pensar, eu peguei. Era uma mensagem da minha amiga de longa data, Maria. Encontrei-os hoje. Você tem que saber. Logo após a mensagem veio um videoclipe repentino. Antes que eu pudesse olhar mais de perto, meu polegar bateu acidentalmente na tela e o vídeo começou a ser reproduzido sozinho. Na tela estava Alicia, que deveria estar trabalhando até tarde, aninhada nos braços de outra mulher, parecendo terna e à vontade. Então vi o rosto da mulher e o homem sentado ao lado dela. Meu peito apertou, minhas pupilas se contraíram, o telefone escorregou da minha mão e caiu no chão enquanto eu ofegava por ar, pressionando minha mão com força contra meu peito. Embora o tempo tivesse marcado linhas em seu rosto, reconheci o homem imediatamente. Roger Wilson, meu marido, que havia desaparecido há mais de 30 anos, e sentada ao lado dele estava Eva, a mulher por quem ele ansiava, mas nunca teve. Não importa quantos anos ele tenha, eu reconheceria aquele rosto, mesmo que fosse reduzido a cinzas. Roger, que abandonou a mim e a nossa filha para fugir de suas dívidas, que desapareceu de nossas vidas sem sequer olhar para trás, reapareceu da maneira mais brutal que se possa imaginar. Mas o que me chocou ainda mais foi o quão familiarizada Alicia parecia com eles naquele vídeo, como se ela soubesse o tempo todo que estava acontecendo. Porque ela estava tão confortavelmente encostada em Eva. Entre todas as pessoas, minha mente enlouqueceu, meu peito parecia insuportavelmente pesado e meu coração batia mais rápido a cada segundo. Do lado de fora da porta, Alicia percebeu que eu ainda não tinha saído, ouvindo movimento lá dentro. Ela empurrou a porta. Mãe, se você está acordada, vamos, Emma está morrendo de fome. Ela não terminou a frase. Seus olhos pousaram no telefone caído no chão, a tela ainda acesa. O vídeo foi pausado no exato momento em que Alicia olhou para Eva e ligou para a mãe. Respirei fundo, peguei o telefone e entreguei-o aos cuidados dela. Para explicar isso, e não me diga que aquele homem não é seu pai. 30 anos atrás, depois que Roger contraiu dívidas enormes. Ele abandonou a mim e à nossa filha de 1 ano sem avisar, desaparecendo no ar para escapar dos credores. Ao longo dos anos tentei encontrá-lo, mas ele só nos contatava quando tinha vontade. Uma carta ocasional sem endereço do remetente, uma vaga atualização antes de desaparecer novamente. Os cobradores de dívidas não conseguiram encontrar Roger, então vieram atrás de mim, insistindo que eu era responsável, já que os empréstimos foram contraídos depois do nosso casamento. Passei anos pagando por sua bagunça e na última década não houve sequer um sussurro dele. Eu presumi que ele estava morto, mas agora aqui estava ele, vivo e bem, de volta à vida da minha filha, desfilando com a mesma mulher que um dia destruiu minha família. Foi como um tapa na cara. Se Roger tivesse o mínimo de responsabilidade, ele nunca teria se afastado de sua esposa e filho por mais de 30 anos. Jamais esquecerei aqueles anos, o implacável batendo na minha porta, as ameaças, o medo, a humilhação. Aqueles dias ainda me assombram. Eles sempre farão. Alicia, percebendo que não havia mais como esconder isso,
finalmente confessou tudo, mas seu tom, casual, quase indiferente, fez parecer que tudo era perfeitamente razoável. Mãe, só recentemente voltei a ter contato com papai. Já se passaram tantos anos. O que quer que tenha acontecido entre vocês dois, você não pode me deixar fora disso. Ele disse que não teve escolha quando saiu. Ele se arrepende de ter-me abandonado e quer recuperar o tempo perdido. Só não contamos porque sabíamos que você ficaria chateado. A maneira como ela disse isso, como se não fosse grande coisa, me fez questionar. Será que eu estava exagerando? Minha raiva foi extraviada. Ela realmente esqueceu como eram nossas vidas depois que seu pai foi embora. Quando Roger desapareceu, eu ainda estava desempregado. Eu larguei meu emprego enquanto estava grávida e ainda não tinha voltado. Alicia tinha apenas 1 ano de idade. Os cobradores de dívidas vieram exigindo dinheiro que eu não tinha, porque Roger já havia esvaziado nossa conta bancária antes de desaparecer. Tiraram tudo de valor da nossa casa e, quando não bastava, continuaram voltando, invadindo, gritando, exigindo. Quando não pude pagar, eles simplesmente acamparam em nossa casa, jogando fora o pouco que nos restava, virando panelas e frigideiras, quebrando pratos, só para me intimidar. Esse pesadelo durou quase 6 anos. Criei Alicia sozinho, trabalhando em 3 empregos só para sobreviver, só para pagar a dívida que ele deixou. Foi só quando Alicia começou o ensino fundamental que consegui saldar a maior parte das dívidas importantes. Só então a casa finalmente ficou silenciosa novamente. Ela realmente tinha esquecido tudo isso. Esqueceu como seus colegas costumavam persegui-la pelo pátio da escola, zombando dela enquanto o morto batia na filha. Esqueceu aquelas noites em que cada barulho na porta a deixava em pânico, pensando que outro cobrador de dívidas tinha vindo nos ameaçar. Esqueceu as lágrimas, a raiva, as palavras que uma vez ela gritou que odiava o covarde que nos abandonou. Ela deve ter visto tudo no meu rosto, a descrença, a dor, a fúria, porque antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela interveio. Isso tudo é passado. Agora e além disso, só quero uma chance de sentir novamente o amor de um pai. Você não pode esperar que eu desista disso, não é? Não posso acreditar, murmurei para mim mesmo. Eu coloquei tudo o que tinha para criar você, e é isso que você tem a dizer. Então, durante todos esses anos, seu pai esteve desaparecido. Ele estava com Eva Taylor. Baixei os olhos para olhar para minhas mãos ásperas e rachadas, mãos desgastadas por décadas de trabalho e sacrifício. Ainda assim, naquele vídeo, as mãos de Eva eram macias e bem cuidadas, intocadas por um único dia de dificuldades. Mamãe Alicia disse categoricamente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Papai e Eva estavam apaixonados desde o início. Ele só se casou com você porque você estava grávida. Foi você quem separou um casal que se amava de verdade. Se não fosse por você, papai não teria que desaparecer por tantos anos e perder a oportunidade de estar na minha vida. Foi você quem nunca o deixou ir ao ouvi-la defendê-los com tanta paixão. Não consegui conter a fúria que surgiu dentro de mim. Levantei a mão, quase golpeando-a no momento de raiva. Você vai me bater. Alicia olhou para minha mão sem acreditar. O barulho atraiu Emma e Alexander para dentro da sala. Emma não hesitou. Ela correu direto para mim, jogando seus pequenos punhos contra minhas pernas repetidamente, gritando a cada golpe. Você é uma vovó má, eu te odeio. Você é mau como minha mãe. Você é uma vovó horrível, horrível. Eu gosto mais de Eva. Eu não gosto de você. Você é velho e feio. Alexander ficou ali sem jeito, sem fazer nenhuma tentativa de impedi-la. Meu coração afundou naquele momento. Isso me atingiu, cruel e claro para eles. Eu sempre fui nada mais do que um estranho nesta casa. Fui eu quem criou Alicia sozinha quando ela se casou e se lançou na carreira. Era natural que ela me ligasse para ajudar a criar Emma. Passei a vida inteira trabalhando, me sacrificando, dando tudo que tinha, e no final criei 2 almas ingratas. Estendi a mão para afastar Emma gentilmente. Eu mal a toquei, mas ela tropeçou e caiu de costas, explodindo em uma baleia dramática e ensurdecedora. Alicia me lançou um olhar furioso e correu para pegar a filha nos braços. Seus olhos brilham de raiva. Papai estava certo. Ela retrucou. Você sempre explode como um lunático histérico sempre que as coisas não acontecem do seu jeito. E daí se Emma bateu em você algumas vezes. Ela é apenas uma criança. Não admira que papai tenha deixado você por 30 anos. Eu olhei para ela atordoado. Eu não conseguia acreditar que aquelas palavras cruéis e angustiantes tinham saído da boca da minha própria filha. Então agora você está dizendo, a culpa é minha,
Seu pai nos abandonou. Um lampejo de culpa cruzou o rosto de Alicia, mas ela ainda falou friamente, defensivamente. Não foi isso que eu quis dizer. Só estou dizendo que o que está feito está feito. Você não pode parar de fazer uma cena. Mas eu já estava muito cansado e magoado para continuar discutindo com ela. Me deu o número de telefone do Roger. Ela congelou. Toda a sua postura mudou, subitamente alerta, cautelosa, desconfiada. Mãe, você não está planejando ir atrás do papai e da Eva, está? Respirei fundo. Eu não conseguia acreditar no quão tola minha filha havia se tornado. Paguei as dívidas do seu pai durante décadas. Agora que ele voltou, por que não deveria pedir o que me é devido? A amargura em meu coração era sufocante. Todos aqueles anos de sacrifício reduzidos a nada aos seus olhos e Alicia, sem perder o ritmo, retrucou. Você não tem o direito de pedir nada a ele. Você escolheu pagar essas dívidas. Soltei uma risada amarga, olhando para a filha que pensei conhecer. Naquele momento eu percebi que nunca a conheci de verdade. Eu a criei por mais de 30 anos, mas em seu coração eu não poderia me comparar a um pai que nunca levantou um dedo por ela. Eu terminei. Sair. Eu disse, minha voz tremendo de fúria. Não quero ver você de novo. Esta é minha casa. Se alguém está saindo, é você. Alicia respondeu, desafiadora e sem remorso. Ela tinha certeza de que eu não iria, convencida de que eu não tinha mais para onde ir quando ela se casou, vendi minha antiga casa para ajudá-la a comprar uma nova. Foi assim que acabei morando aqui com eles. E naquela época já havia esgotado minhas economias para pagar as dívidas do Roger. Ela sabia de tudo isso. É por isso que ela se sentia tão segura agora, porque ela poderia me expulsar sem pensar duas vezes. Soltei um suspiro longo e cansado. Hoje cedo. Eu tinha planejado contar a Alicia algo maravilhoso quando ela chegasse em casa, que todas as dívidas de Roger depois do nosso casamento haviam sido pagas anos atrás, que o investimento que fiz alguns anos atrás tinha disparado em valor, que não só eu estava finalmente livre de dívidas, mas agora tinha mais do que suficiente para comprar uma casa maior para ela, talvez até um carro novo. Mas agora, nada disso importava mais. Patrícia, não leve isso a sério. Alicia estava apenas chateada. Ela não quis dizer isso. Alexander finalmente interveio, tentando acalmar as coisas. Ele lançou um olhar para Alicia, silenciosamente pedindo que ela parasse. Mas Alicia não poderia ter se importado menos. Ela virou a cabeça e zombou, completamente indiferente, da ideia de que eu poderia realmente ir embora. Para onde ela poderia ir se eu não a apoiasse e a deixasse ficar conosco? Ela seria apenas mais uma velha solitária presa em uma casa de repouso. Eu olhei para ela, com as mãos cerradas, forçando-me a manter a compostura. Depois de uma longa pausa, falei baixinho com um tom amargo na voz. Tudo bem, vou embora. Eu lutei a vida inteira pensando que poderia finalmente passar meus anos de crepúsculo cercada pela família, aproveitando a alegria dos netos. Mas no final, bastou um ex-marido caloteiro e uma filha ingrata para destruir tudo. Minha vida se tornou uma piada cruel e distorcida em uma piada da qual ninguém estava rindo. Eu não disse mais nada. Na frente dos três, pessoas que antes considerava da família, me virei e comecei a arrumar minhas coisas. Nenhum deles tentou me impedir. Eles apenas ficaram ali olhando enquanto eu juntava os pedaços da minha vida em uma mala. Quando eu estava pronto para sair pela porta, Alicia de repente chamou minha mãe. Por um segundo. Meu coração suavizou. Quase voltei. Afinal, ela ainda era minha filha. Eu tinha investido tudo o que tinha para criá-la. Que mãe poderia realmente deixar de amar seu filho? Pensei que talvez, apenas talvez, ela fosse me pedir para ficar. Eu estava errado. Me virei bem a tempo de ouvi-la dizer, você pode ir embora, mas não vai incomodar o papai. O leve sorriso que havia começado a se formar em meus lábios congelou no lugar. Eu não disse nada enquanto batia a porta atrás de mim, e assim que a porta se fechou, ouvi suas vozes lá dentro. Querido, estamos realmente deixando você, mãe, simplesmente sair assim? Com o que se preocupar? Ele tem o quê? Talvez $200 com ela. Para onde ela vai? Isso é apenas para lhe ensinar uma lição. Ela voltará rastejando lá fora pela manhã. Deixei escapar uma risada amarga. Então foi isso que minha filha pensou de mim. De certa forma, Alicia não estava errada. Eu realmente não tinha mais de $200 em dinheiro comigo na maioria dos meses. Metade do meu cheque de aposentadoria foi destinada a ajudá-la a pagar a hipoteca. O restante cobria mantimentos e despesas básicas. Naquela noite acabei-me hospedando em um motel decadente por $50 por noite.
O lugar era velho, o quarto úmido e mofado e a cama rangia a cada movimento. Eu mal dormi. Meus sonhos surgiram, fragmentos irregulares e inquietos, memórias do passado que tentei tanto enterrar. No sonho eu estava embalando uma jovem Alicia em meus braços, implorando mais tempo aos cobradores de dívidas à nossa porta, implorando por misericórdia. Naquela época, dormir era um luxo que eu não podia pagar. Eu acordava antes do amanhecer todos os dias, trabalhando em 3 empregos apenas para sobreviver. Eu costumava amarrar Alicia nas costas com uma tipóia de pano enquanto trabalhava, e só quando ela teve idade suficiente para ir à creche local é que finalmente recuperei o fôlego. Eu tinha lutado ao longo daqueles anos infernais, pagou todas as dívidas de Roger e agora, justamente quando pensei que o pior já havia passado, ele reapareceu. A imagem do vídeo de repente passou pela minha mente novamente, me acordando. Sentei-me e verifiquei minha conta bancária. Então vi o alerta do calendário, meu lembrete mensal para transferir dinheiro para a hipoteca da Alicia. Olhei para ele por um momento, depois passei calmamente o dedo pela tela e o apaguei e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma leve e frágil sensação de alívio. Levantei-me, determinado a começar de novo. A primeira coisa que fiz foi comprar um telefone novo. O antigo tinha quase 8 anos, um presente de aniversário que comprei para mim. Alicia uma vez mencionou que compraria um novo para mim, mas eu disse a ela para não desperdiçar dinheiro e ela nunca mais tocou no assunto. Então o telefone antigo ficou comigo até agora. Depois de comprar o novo telefone, liguei para um corretor de imóveis. Queria ver, mudar e preparar apartamentos, algo totalmente mobilado e fácil de instalar. O que eu não esperava era encontrar Roger e Eva. Ainda mais irónico, estávamos de olho exatamente na mesma propriedade. Há uma razão para eles dizerem: nada arde mais do que o ódio quando os inimigos se encontram. Esse momento finalmente chegou. E apareceu do nada, agarrada firmemente ao braço de Roger, tão radiante e presunçosa como sempre. Ela já estava na casa dos 50 anos, assim como eu, mas de alguma forma ainda parecia a princesa mimada que tinha sido há 3 décadas, intocada pelas dificuldades, brilhando por anos de indulgência. O corretor de imóveis, claramente tentando aumentar o preço, fez uma exibição disso na minha frente. Esses 2 acabaram de voltar da Alemanha. Eles estão planejando assinar o contrato hoje. Soltei uma risada fria, os olhos fixos em Roger. É assim mesmo. Desde quando a dívida, evitando vidas mesquinhas, pode viajar para o exterior. Eva não perdeu o ritmo, apertando ainda mais o braço de Roger como se estivesse fazendo uma reivindicação. Ela retrucou: Patrícia, já se passaram décadas. Você não pode deixar meu marido ir. Já é seu marido. Eu casualmente coloquei uma mecha de cabelo atrás da orelha e olhei nos olhos dela. Eva havia entendido mal uma coisa. Eu não tinha mais nada para Roger além de desprezo. Mas isso não significava que eu perderia a oportunidade perfeita para zombar dos 2. Você tem certeza que ele é seu marido? Porque da última vez que verifiquei, quando Roger desapareceu, ainda éramos legalmente casados e durante todos esses anos nunca pediu divórcio. Olhei para ela novamente. Então você passou todo esse tempo agarrada ao marido de outra pessoa e ainda tem coragem de parecer orgulhosa disso. É claro que Roger não ficaria parado enquanto sua preciosa Eva era insultada. Ele a puxou para seus braços. Sua testa franziu em indignação. Patrícia, admito, desaparecer sem dizer uma palavra foi errado. Mas estou aqui agora para finalizar nosso divórcio. Eu não pude deixar de rir na cara dele. É claro que ele quer o divórcio, agora que paguei cada vestígio da dívida que ele deixou. Nem um momento antes. Ele pode ter seu maldito divórcio. Mas cada dólar que gastei limpando sua bagunça, todos os anos da minha juventude, desperdicei carregando o fardo que ele abandonou. Eu quero isso de volta. Tudo bem, você quer o divórcio. Então comece-me pagando tudo o que cobri para você nos últimos 30 anos. Até então, esqueça. Roger me lançou um olhar como se esperasse que você não tivesse mudado nada. Ainda tudo sobre o dinheiro. Minha mandíbula se apertou com tanta força que pensei que meus dentes fossem quebrar. Qualquer outra pessoa poderia me acusar de ser materialista. Qualquer um, menos ele. Um homem que desapareceu depois de me sobrecarregar com as suas dívidas, que deixou uma nova mãe à mercê de uma tempestade de credores, não tinha o direito de dizer uma maldita palavra. Todos os anos de humilhação, sacrifício e raiva silenciosa irromperam naquele momento. Meus olhos se fixaram em uma vassoura encostada na parede do pátio do quintal. Com um só passo eu agarrei-o e fui direto para Roger, seu bastardo. Quem diabos você pensa que está me julgando? Meu. Você tem coragem de voltar agora?
Sofri por você, trabalhei como escravo por você, peguei cada pedaço quebrado que você deixou para trás enquanto brincava de casinha com sua amante. 30 anos você se foi. Porque você simplesmente não ficou morto. Parece que estou perdendo todo o controle, balançando a vassoura com tudo que tenho, a fúria jorrando a cada golpe. Roger correu pela sala, tropeçando e esquivando-se, completamente sobrecarregado. Ninguém se atreveu a me impedir, não até que finalmente deixei escapar um pouco da minha raiva e fiquei ali, com a dor latejando e tremendo de raiva. E só então, naquele exato momento, Alicia entrou. Mãe, o que você está fazendo? Alicia correu para o lado de Roger, protegendo-o como se ele fosse atacado, o rosto cheio de preocupação por ele e nada além de nojo e fúria quando olhou para mim. Desde o momento em que saí de casa ontem, ela não enviou uma única mensagem, nem uma palavra de preocupação. Mas agora, para Roger, ela apareceu no meio do dia de trabalho, largando tudo. Pai e filha permaneceram unidos, enquanto Eva, que se contentava em ficar parada presunçosamente há poucos momentos, agora passeava casualmente, quase como se quisesse me provocar ainda mais. Alicia passou deliberadamente o braço por Eva e encostou-se nela com uma intimidade exagerada. Olhe para você, mãe. Ela retrucou. Olha a cena que você está fazendo. Eva é tão gentil e graciosa e você está agindo como um lunático gritando. Ela olhou ao redor da sala atentamente e depois acrescentou com um tom desconfiado. Você seguiu papai até aqui de propósito só porque descobriu que ele estava comprando esta casa, comprando uma casa. Só então me lembrei porque estava aqui. Olhei desculpando-me para o jovem corretor de imóveis que veio comigo. Ignorando Alicia completamente. Peguei meu cartão do banco e entreguei ao agente. Eu fico com a casa, podemos finalizar o pagamento e assinar o contrato agora. E por favor peça a essas pessoas irrelevantes que saiam da minha casa. O gerente imobiliário piscou. Surpreso com minha determinação e aparente riqueza, ele hesitou, sem saber se deveria aceitar o cartão. Senhora, não quer negociar o preço com o vendedor primeiro? Alicia soltou uma risada, pensando que eu estava blefando. Mãe, por favor, você mal tem $200 em seu nome. Pare de fingir ser um grande apostador. Não perca seu tempo. Papai já está planejando comprar este lugar. Eva também olhou para mim com evidente desdém. Patrícia, todos esses anos. E você continua a mesma, sempre precisando vencer, sempre tão obcecada em salvar a face. Eu não tinha intenção de contar a Alicia sobre meus investimentos, como eles subiram de valor ou que sua hipoteca estava agora em perigo de inadimplência porque eu não estava mais pagando. É o que dizem. Eu simplesmente apontei para Roger. É claro que tenho dinheiro. Cada cheiro de dívida que paguei por Roger ao longo dos anos. Eu me lembro de tudo. Se ele quiser o divórcio, ele pode me pagar. Primeiro, o jovem agente ao meu lado, claramente desconfortável com a forma como me tratavam, interveio em meu nome. Se eles nunca tivessem se divorciado legalmente, ela poderia entrar com uma ação judicial e exigir indenização por todos aqueles anos de bens conjugais. O rosto de Eva ficou vermelho e depois pálido, sua expressão oscilando entre o constrangimento e a descrença. Ela se virou para Roger com um olhar cheio de súplica silenciosa. Vamos ver o quanto ele realmente a ama. O suficiente para mantê-la sem nome, sem título. Mas antes que Roger pudesse dizer uma palavra, sua filha saltou para defendê-lo novamente. Mãe, por favor, pare. Somos uma família. Porque você tem que falar sobre dinheiro. Você não consegue pensar em mim? Pela primeira vez, eu ri fria e agudamente. Eu não queria nada mais do que abrir a cabeça dela e ver que tipo de lixo estava ali dentro. Roger, para seu crédito, ainda tinha algum resquício de dignidade. Vendo a expressão suplicante de Eva, ele finalmente tirou um cheque do bolso e estendeu para mim. Eu sei que devo a você. Este é um cheque de 1 milhão. Considero minha maneira de consertar as coisas. Alicia parecia prestes a dizer alguma coisa, mas no momento em que seus olhos pousaram naquele cheque ela ficou em silêncio. Eu sabia exatamente o que ela estava pensando. Ela já estava calculando quanto daquele dinheiro poderia conseguir, pensando que eu pegaria o cheque, como antes, desviaria cada centavo de volta para ela. Eu não dei a ela a chance. Peguei o cheque sem dizer uma palavra, virei-me para o corretor e disse, vá em frente, deixo, processa o pagamento e assina a papelada. Então me virei para o resto deles. Porque você ainda está aqui, esperando que eu te expulse. Roger me lançou um olhar e depois suspirou. Patrícia, Letton, vá ao tribunal na semana que vem e oficialize o divórcio. Eu não respondi. Ele não sabia que 10 anos depois de seu desaparecimento eu já havia entrado na justiça e pedido divórcio sob hipótese de morte.
Legalmente falando, eu não era divorciado, era viúvo. Dei um aceno de cabeça sem entusiasmo apenas para afastar Roger, fingindo concordar. Assim que ele e Eva foram embora, Alicia, percebendo que eu não tinha intenção de falar com ela, virou-se e foi embora também. Embora o apartamento estivesse totalmente mobiliado e pronto para morar, ainda havia muitos itens essenciais que precisavam ser comprados. Felizmente, o jovem corretor de imóveis que me ajudou anteriormente ficou para trás e cuidou de tudo, correndo comigo de comodo em comodo, ajudando a desfazer as malas e a organizar. Quando tudo finalmente estava no lugar, já passava da meia-noite. Observando-a, encharcada de suor, trabalhando incansavelmente sem reclamar, senti uma pontada de culpa. Ela tinha mais ou menos a mesma idade da minha filha, mas que diferença enorme. Como acabei criando uma criança tão ingrata? Pedi à jovem suas informações de contato e pedi-lhe que me desse o número de uma conta bancária para que eu pudesse transferir-lhe um valor extra como forma de agradecimento. Mas ela recusou firmemente. Disse que sua comissão era mais que suficiente e que ela não podia mais aceitar. Eu insisti, mas ela não cedeu. Eventualmente eu desisti. Depois de me despedir dela, tomei um longo banho e finalmente me deitei no novo colchão Simons que acabei de comprar. Era macio e macio, muito mais confortável do que a cama velha e desgastada onde dormi durante anos. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Sem sonhos, apenas paz. Na manhã seguinte, fui acordado por uma batida forte e implacável na porta da frente. Tão alto que parecia que alguém estava tentando fazer um buraco direto nele. Não abri imediatamente. Em vez disso, espiei pelo olho mágico. Lá estavam eles Alicia, Alexander e a pequena Emma parados na minha porta com várias malas e sacolas na ponta dos pés. Mãe, esta vai mesmo ser a nossa nova casa? Emma perguntou docemente, os olhos arregalados com onder. Alicia se ajoelhou e acariciou suavemente seus cabelos. Claro que é, querido. Esta é a casa da vovó e de agora em diante será nossa também. Emma parecia um pouco confusa. Mas mamãe, você não disse que não gosta da vovó? Porque estamos morando com ela agora. A expressão de Alicia congelou por um segundo. Então ela rapidamente colocou a mão sobre a boca de Emma e baixou a voz. Você não pode dizer isso na frente da sua avó, ok? E além disso, sou filha única dela. Todo o dinheiro dela será meu eventualmente. Porque ela deveria morar sozinha nesta casa grande enquanto nós nos espremíamos naquele lugar minúsculo e velho, mesmo que fosse pela porta. Suas palavras fizeram meu estômago revirar. Eu não abri. Em vez disso, peguei o telefone com calma e liguei para o escritório de administração de propriedades do The Village. Olá, há alguns estranhos vagando do lado de fora da minha porta, tentando forçar a entrada. Por favor, envie alguém para removê-los e certifique-se de que eles nunca mais possam entrar na propriedade. Em poucos minutos, a segurança apareceu atrás da porta. Eu podia ouvir Alicia gritando e protestando, sua voz ficando cada vez mais alta, mas quando os guardas avisaram que chamariam a polícia se não saíssem. Imediatamente, os três não tiveram escolha a não ser se virar e fugir, derrotados. Depois que Alicia e sua família foram expulsas, ela começou a inundar meu telefone com mensagens. Mãe, você é realmente tão sem coração. Eu disse algumas coisas e agora você quer cortar completamente os laços comigo. Porque você nunca consegue pensar nas coisas da minha perspectiva. Papai só tem uma filha, eu. Ele e Eva nunca tiveram filhos. Se eu ficar perto deles, a herança deles acabará sendo minha. É realmente tão difícil para você tolerá-los por minha causa. Você usou $1 milhão do pai para comprar uma casa. Eu não disse uma palavra e agora você guarda rancor de mim. Tudo bem, só não volte rastejando para mim quando estiver velho e inútil, me implorando para cuidar de você. Não respondi a uma única mensagem. Quanto mais eu ficava em silêncio, mais desequilibradas suas mensagens ficavam. Amargas, rancorosas, completamente fora de controle. E ainda assim, ao vê-la se desenrolar assim, não senti nada além de alívio. Ela estava enlouquecendo com a ideia de eu ter um único milhão. E se ela descobrisse que ainda havia uma conta de investimento considerável em meu nome? Deus sabe quão gananciosa ela ficaria naquele momento. Tive que admitir que Alicia herdou cada grama do egoísmo de Roger. Esta família estava bem e verdadeiramente quebrada. Quando finalmente chegou a data do julgamento que Roger havia sugerido, eu não fui. Eu não tinha ouvido uma palavra dele. Em vez disso, foi Alicia quem saltou para defendê-lo novamente, ligando-me indignada. Você pegou o dinheiro do papai. Porque você não se divorcia dele. Eu sabia. Você ainda está agarrado a ele. Ele,
não é? Eva tem sido muito paciente, permanecendo ao lado do papai todos esses anos. Ela só quer ser reconhecida. Isso é tão errado. Segurei o telefone longe do ouvido, com medo de explodir e acabar jogando meu telefone novo na parede. Esperei até que ela finalmente ficasse sem fôlego e respondi friamente. Alicia, todos esses anos que passei criando você fritaram completamente seu cérebro. Você acha que Eva está passando por dificuldades? Quanto a mim, você já se esqueceu de como foi humilhada quando criança, ridicularizada por ser filha de um caloteiro, esqueceu como nunca tivemos um único dia de paz naqueles anos em que seu pai vivia uma vida despreocupada com sua amante. Fui eu quem pagou cada cheiro que ele devia, trabalhando duro, criando você sozinho. Você realmente acha que foi fácil? Ela ficou quieta por alguns momentos do outro lado da linha, mas sua voz voltou, ainda cheia de ressentimento. Mas isso tudo está no passado, não é? Não importa o que aconteça, ele ainda é meu pai de sangue. Eva é gentil. Ela está apenas tentando manter a família unida. O que há de tão errado nisso? Foi isso para mim, a gota d'água. Eu ri friamente. Tipo, você realmente acha que Eva é uma santa? Você acha que é uma coincidência eles terem aparecido de repente agora, depois que eu paguei tudo e construí uma vida confortável? Ela está se aproximando de você porque vê você como uma passagem para um futuro mais fácil. Ela sabe que fui eu quem fez todo o trabalho sujo e agora quer aproveitar as recompensas através de você. Pense sobre isso. Por que outro motivo uma mulher estaria tão ansiosa para se relacionar com a filha de seu antigo rival? Você realmente acha que ela está fazendo isso por amor? Fiz uma pausa e fiz uma última pergunta. Vou perguntar uma vez. Apenas uma vez. Quem você está escolhendo, seu pai ou eu? O silêncio que se seguiu disse tudo. Alicia fez sua escolha. Ela escolheu Roger, o homem que nos abandonou por 30 anos e não lhe deu nada além de um sobrenome. Bem, então, aqueles 3 milhões na minha conta de investimento. Ela não veria um centavo disso. Tudo bem, eu falei. De agora em diante você não é mais minha filha. Não me chame de mãe de novo. Não entre em contato comigo e não chegue perto da minha casa. Desliguei sem esperar resposta. Então, para garantir, enviei-lhe a certidão de óbito legal que havia emitido anos atrás para Roger, quando pediu o divórcio. Seu pai já está morto. De quem devo me divorciar? Um cadáver então? Bloqueei todos os números e contatos ligados a Alicia e sua família e, de repente, apaguei-os da minha vida. Eu nem precisei imaginar. Eu já conseguia imaginar a expressão de Roger no momento em que descobriu que havia sido legalmente declarado morto. Deve ter sido uma cena e tanto. Claro que tentaram vir-me procurar, mas o segurança da vila os deteve logo no portão. Mesmo que conseguissem de alguma forma forçar a entrada, eu não hesitaria em chamar a polícia e acusá-los de entrada ilegal. Roger passou todos aqueles anos escondido nas sombras, juntando um pouco de dinheiro fora do radar agora. Ele estava apenas tentando voltar, buscar apoio em Alicia em sua velhice e finalmente dar a Eva a legitimidade que ela desejava há décadas. Mas ele estava morto, pelo menos no papel, e até que essa situação fosse revertida, esqueça a compra de uma casa. Mesmo apenas funcionar na sociedade seria um problema. O que eu realmente não esperava, porém, era até que ponto Alicia iria para agradá-lo. A notícia de que eu estava saindo da casa da Alicia se espalhou rapidamente. Nossos antigos vizinhos estavam todos falando sobre isso. A maioria deles desprezava Alicia agora, chamando-a de sanguessuga ingrata, e muitos ainda mantinham contato comigo por respeito e gentileza. Então, natureza, eu ouvi tudo sobre o que estava acontecendo do lado deles. Acontece que, como Roger não poderia comprar uma casa devido ao seu atual status de morto, Alicia convidou ele e Eva para morar na casa dela. Maria, minha antiga vizinha, me ligou assim que descobriu. Alicia é inacreditável. Se ela fosse minha filha, eu juro que já. Patrícia, não deixe que isso chegue até você. Apenas tratá-la como se ela nunca existisse. Você está melhor sem ela, verdadeiramente. Eu assegurei que Maria estava bem. Fiz uma pequena conversa para aliviar o clima e desligar. Alicia realmente não tinha vergonha de trazê-los para sua casa assim. Deixe-a aproveitar as consequências de suas escolhas. Quando ela finalmente percebe que desistiu, será tarde demais. O que ela não sabe é que Roger ainda tinha uma dívida pendente de quase $1 milhão em relação a anos atrás. Um empréstimo pessoal que, legalmente, eu nunca fui responsável por pagar. Essa dívida permaneceu inativa o tempo todo. Então, é claro, eu fiz a coisa responsável. Eu gentilmente informei aos credores que Roger, o famoso devedor de fuga, havia ressurgido. Depois disso,
Contratei um advogado e finalizei minha vontade. Tudo o que possuo, minhas economias, minhas propriedades serão entregues a uma confiança de caridade após minha morte. Será gerenciado profissionalmente e doado para os necessitados. Alicia não verá um único perfume. Depois que tudo isso foi resolvido, reservei um pacote de viagens de luxo e parti. Em uma viagem de 1 mês em todo o país. Passei minha vida inteira sacrificando os outros, primeiro pagando dívidas e depois criando Alicia, do que ajudando a cuidar de Emma. Eu trabalhei sem parar, nunca parando para viver por mim mesmo. Agora, com quase 60 anos, finalmente não tinha nada e ninguém saiu para me impedir. Então, prometi a mim mesmo que não viveria mais a serviço das necessidades ou expectativas de outra pessoa. A partir de agora, minha vida era minha sozinha. Com dinheiro e tempo do meu lado, fiz o que quisesse. Viajei de costa a costa, vi paisagens de tirar o fôlego e percebi o quão vasta e bonita a vida poderia ser. Eu costumava pensar que meu mundo girava em torno da minha pequena família, que passaria meus anos de crepúsculo ajudando Alicia a limpar depois de sua vida. Que piada que tinha sido! Na minha jornada, conheci pessoas como eu, mulheres fortes que também foram traídas por filhos ingratos. Eles também escolheram a liberdade sobre a frustração, e nós rimos, compartilhamos histórias e desfrutamos da vida juntos. Após 3 meses, finalmente voltei para casa exausta, mas cumprida. A idade estava-me alcançando, e toda a viagem me deixou um pouco desgastada. A primeira coisa que fiz ao retornar foi a programação de um tempo completo de check-up médico para começar a cuidar de mim de verdade. Mas quando eu estava indo para o hospital, encontrei Alicia. Ela invadiu-me, bloqueando a entrada, o rosto torcido com raiva, sem se importar com quem estava assistindo. Mãe, por que você não me disse que as dívidas do pai não foram pagas? Você pegou o dinheiro dele. Como você poderia fazer? Você sabe que tipo de bagunça isso causou. Essas pessoas vieram direto para nossa casa. O que Alexander deveria pensar de mim agora? O que ele acha do pai? E agora quero que você pegue isso 1 milhão e use-o para colocar a casa em seu nome para que todos possamos morar juntos novamente. Se você fizer isso, eu vou deixar o passado ir. Vamos chamá-lo até inacreditável. Ela realmente pensou que poderia apenas valer de volta a minha vida, reatribuir meus bens e escrever tudo. Ela gostou que não era nada. Você queria esse dinheiro pelo meu cadáver, Alicia. Você fez sua escolha. Você e Roger são uma família agora. Eu já te disse que não tenho mais uma filha. Mesmo quando enfrentei a filha que uma vez segurei com tanta vontade, me forcei a ficar calmo. Ela não valeu a minha raiva e eu não tinha intenção de deixá-la escorrer outra onça da minha energia. Ela vacilou no momento em que viu minha indiferença. Sua confiança, a arrogância que ela sempre usava como armadura de repente rachou, porque no fundo ela sempre acreditava que eu nunca a abandonaria. Essa era a raiz de sua ousadia. As palavras cruéis, a traição, a manipulação. Ela nunca temia as consequências. Na sua opinião, eu sempre seria a mãe que perdoou, quem F. Olded, que se arrastou depois de cada luta, simplesmente porque eu tinha apenas uma filha. Mas eu já deixei isso para lá. Ela tinha 30 anos agora, casada com uma família própria. Eu cumpriu todos os deveres que uma mãe podia e, a julgar por seu egoísmo e ganância, não tive mais a ilusão de que ela se importou comigo na minha velhice. Se um dia eu realmente envelhecesse muito para administrar, eu simplesmente pegava meu dinheiro e verificava a melhor aposentadoria para casa. Eu poderia encontrar uma mãe. A voz dela suavizou. Me desculpe. Ok, estava errado. Eu não deveria ter escutado uma briga com você sobre o pai. Por favor, não fique mais com raiva. Perdoe-me, sim? Ela disse todas as palavras certas, mas não havia um traço de culpa nos olhos. Nenhum, apenas cálculo. E vamos ficar claros, eu nunca disse que ela não poderia se reconectar com Roger. Essa era sua própria projeção, sua própria culpa, sua própria paranoia. O que eu não podia aceitar era com que facilidade ela poderia me dizer para sair de casa, com que rapidez ela poderia envolver os braços em volta da mulher que quebrou nossa família, como se eu, sua mãe, nunca tivesse existido. Você não é quem está errado, eu disse calmamente. O erro foi o meu por não levantá-lo melhor. Ela corou de vergonha, sua expressão torcendo com frustração. Eu sabia o que ela estava pensando. Porque ela não está me perdoando. Porque isso não está se saindo como sempre. Ela achou que um pedido de desculpas seria suficiente para que eu voltasse ao meu antigo papel, humilde, perdoador e desesperado para consertar as coisas. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu decidi então que era melhor colocar tudo na mesa. Deixe-me simplificar para você. Mesmo que eu o perdoasse,
você ainda não teria um centavo. Já escrevi minha vontade. Todo dólar, toda a propriedade que possuo irá para a caridade depois de morrer. Ele financiará a educação para crianças carentes, crianças que realmente merecem uma chance. Então, se você tiver tempo para perseguir meu dinheiro, talvez o coloque para fazer algo significativo com sua vida. E quanto ao seu precioso pai, aquele $1.000.000 que ele me deu, essa foi minha compensação legítima. Não estou devolvendo, não agora, nunca. E não se esqueça que ele ainda tem mais de 1 milhão de dívidas. Essa é sua responsabilidade pessoal, não minha. Ele queria comprar uma mansão, não é? Vamos ver se ele é realmente tão rico quanto ele afirma. Certamente, um homem de sucesso como ele não estaria lutando mais de algumas centenas. Certo, o rosto de Alicia ficou pálido. No segundo que mencionei a vontade. Você escreveu um testamento que disse que poderia fazer isso. Como você poderia ser tão egoísta, mãe? Porque você está fazendo isso comigo. Esse ainda é o dinheiro do meu pai. Deveria ter sido meu no final. Você está apenas acumulando isso para me fazer sofrer. Ela estava praticamente gritando como se tivesse roubado algo a que ela tinha direito, como se eu fosse um vilão sem coração, em vez da mãe que havia sacrificado tudo por ela. Penso o que você quiser, eu disse categoricamente. Eu terminei, desperdiçando a respiração. Eu esperei semanas por este compromisso em um dos principais hospitais particulares da cidade. Se eu não fizesse o check-in em breve, sentiria falta do meu slot inteiramente. Passei por ela e caminhei em direção à entrada, nem mesmo olhando para trás. Alicia ficou ali fumegando, batendo o pé de frustração, mas tudo o que ela podia fazer era olhar para as minhas costas enquanto eu era embora, calmo, composto e finalmente livre. Quando terminei meu check-up de corpo inteiro, o céu já havia começado a escurecer. Felizmente, nada de sério apareceu, apenas anos de fadiga acumulada e tensão interna que precisavam de tempo, descanso e cuidado adequado para curar. Quando saí do hospital, Alicia já se afastou de onde estava mais cedo. Eu não pensei 2 vezes sobre isso. Presumi agora que tudo ficou perfeitamente claro que ela finalmente desistia, mas subestimei sua persistência. Desta vez, ela trouxe Emma, pensando que a presença de uma criança poderia me suavizar, já que eles ainda não conseguiam superar os portões da comunidade da vila. Eles esperaram do lado de fora esperando-me interceptar. Vovó, eu senti muito a sua falta. A doce voz doce de Emma girou no momento em que ela me viu. Ela sorriu intensamente e veio correndo em minha direção, estendidos por braços. Mas esse sorriso, o mesmo que eu achei tão cativante, agora me lembrava apenas o dia em que ela gritou o quanto me odiava, separando desdém de sua mãe. Não respondi da maneira que eles esperavam. Em vez de abrir meus braços para pegá-la, mudei silenciosamente para o lado. Emma tropeçou para a frente, perdendo a marca quase caindo. Ela se virou para mim em confusão, claramente assustada. Talvez ela fosse jovem demais para entender o que acabara de acontecer, ou talvez ela simplesmente tenha esquecido todas as instruções ensaiadas da Alicia. E então, como esperado, a máscara caiu. Ela chorou e gritou, não fingindo mais ser doce. Ruim, avó, eu não gosto de você, eu te odeio, nunca mais quero vê-lo. Alicia correu para o lado dela, cobrindo rapidamente a boca, forçando um sorriso para mim. Mãe, ela é apenas uma criança, ela não significa nada disso. Ela estava dizendo quanto sentia sua falta antes de virmos. Emma continuou chorando por um tempo antes de finalmente se acalmar, seu pequeno rosto ainda caramba de mim com ressentimento. As crianças não sabem mentir, na verdade não. Ficou claro que, sob a influência de Alicia e Alexandre, ela parou de me ver como avó. E, no entanto, fui eu quem alimentou suas garrafas, trocou as fraldas, ficou acordada à noite para confortá-la. Eu não tinha paciência restante. Eu nem queria mais olhar para eles. Não venha me procurar de novo, eu disse friamente. Eu já disse a você, você não está recebendo um único perfume de mim. Mas Alicia, em vez de se afastar, de repente caiu de joelhos na minha frente, os olhos vermelhos e inchados. Fui pego completamente desprevenido. O que diabos você está fazendo? Mesmo se você se ajoelhar, isso não mudará nada. Mãe. Sua voz quebrou e as lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto. Algo aconteceu. Tudo se desfez. Papai pegou Eva e fugiu com todas as nossas economias, cada centavo. Alexander disse que se eu não conseguir recuperar o dinheiro, ele vai me divorciar. Quando o cobrador de dívidas, que há muito acabou com a possibilidade de ver esse dinheiro novamente, descobriu que Roger estava de volta, é claro que ele bateu.
A princípio, Roger fez o papel de um homem reformado, disse que havia feito isso nos negócios, disse que poderia retribuir absolutamente a dívida. O colecionador, levado por sua aparência polida e palavras confiantes, deu-lhe alguns dias graça. Mas a verdade era que Roger não tinha esse tipo de dinheiro. Se o fizesse, ele não estaria se afastando da Alicia em primeiro lugar. Não demorou muito para que o cobrador de dívidas percebesse que ele foi enganado novamente. Roger claramente não tinha intenção de pagar nada de volta. Ele estava se preparando para desaparecer, assim como ele tinha todos esses anos atrás. O pânico se instalou. O colecionador começou a aparecer na porta da Alicia todos os dias, gritando e exigindo reembolso, transformando sua casa em caos. Foi quando Roger ficou desesperado. Ele veio rastejando para mim tentando recuperar $1 milhão que ele me deu. Patrícia, vamos lá, nos casamos uma vez. Apenas me devolva esse dinheiro por enquanto. Eu juro que vou devolvê-lo quando as coisas se acalmarem. Ele falou. Falei com o tipo de humildade que ele não mostrou há anos. Não é mais o homem presunçoso que eu vi ao lado de Eva na casa aberta. Eu olhei para ele e não senti nada além de desprezo. O mesmo homem que desapareceu por 3 décadas, deixando-me afogar em suas dívidas enquanto ele viveu alegremente com sua amante, agora teve a audácia de pedir um favor. Que piada! Se você quiser que eu considere, Roger, fique de joelhos e peça desculpas. Foi um pequeno golpe cruel, uma linha sarcástica e descartável. Mas, para o meu certo surpresa, ele realmente fez isso. Ele caiu de joelhos e implorou vergonha e desespero gravado em seu rosto. Olhei para Eva e levantei minhas sobrancelhas. Ela deve se ajoelhar também. Shaq tem desfrutado da boa vida todos esses anos, enquanto eu estava preso limpando sua bagunça. Um pequeno arco de desculpas dela não seria demais. Você não acha? O orgulho de Roger torceu em seu rosto, mas ele se virou para Eva e disse através de dentes cerrados. Eva, apenas faça isso por mim, para nós. O rosto de Eva corou vermelho, depois branco, seus lábios tremendo de indignação. Você quer que eu se ajoelhe com ela? Sua voz era estridente, afiada como vidro quebrado. Eu sorri com zombaria. Não quero se ajoelhar, então não se preocupe em pedir o dinheiro. Roger apertou a mandíbula e deu a ela uma aparência suplicante e, eventualmente, apesar de toda a fúria e humilhação, Eva se ajoelhou ao seu lado, lágrimas nos olhos, humilhados e amargos. Mas quando olhei para os dois rosnando no chão, não me senti vitorioso. Não me senti realizado, apenas me senti vazio. Todos aqueles anos de sofrimento. De repente, nada disso parecia importar mais. Eu dei um sorriso fraco e frio. Eu pensei sobre isso. Minha resposta: ainda não. Roger levantou a cabeça, descrença e raiva, torcendo seus traços. Você está brincando. Não, eu não estou. E se você tentar alguma coisa, lembre-se de que este lugar está sob vigilância. Quaisquer ameaças, qualquer violência, e garantirei que você seja preso antes mesmo de chegar à porta. Esse dinheiro que você me deu não foi um presente. Foi o pagamento por 30 anos de dívida e sofrimento que você despejou em mim. Você não consegue recuperá-lo. Eu me virei e fui embora, deixando suas maldições para trás. Eles não eram nada agora, apenas um par de palhaços lutando por restos. Mas Roger não terminou. Como ele não conseguia nada de mim, ele virou os olhos em direção à Alicia. Ela não suspeitava uma coisa até encontrar a casa segura, esvaziou todas as suas economias, todas as joias, todos os itens valiosos que ela acumulou ao longo dos anos, incluindo os presentes que uma vez, eu lembrei e salvo para dar a ela se foi. No começo, ela pensou que era um roubo. Ela chamou a polícia, apresentou um relatório, mas a investigação deixou tudo cristalino claro. Roger e Eva desapareceram novamente, apenas há 30 anos. Pior ainda, como Roger Legal Identity não havia sido totalmente restaurada, rastreá-lo agora era quase impossível. Ele recebeu mais de $30 mil em dinheiro e, com as joias e objetos de valor, a perda foi fácil, mais de $500 mil. Foi quando eu percebi que Alicia nunca estava lutando. Ela só fingia ser pobre apenas para continuar-me sangrando. Alexander, incapaz de suportá-lo, culpou-a por trazer um ladrão para a casa deles. Ele deu a ela um ultimato, recuperar o dinheiro ou enfrentar o divórcio, e sem nenhum outro lugar para virar, Alicia voltou. Rastejando. Ela ficou diante de mim, a filha que eu segurava tão bem chorando impotente, com vergonha e desespero. Eu me senti pena. Um pouco talvez, mas apenas brevemente, porque eu sabia que se eu a ajudasse agora, eu só a permitiria novamente e anos depois, ela esqueceria, assim como todo sacrifício que eu já fiz.
Ela ainda a devolveria de volta para mim no momento em que ela lhe convinha. Ela precisava cair. Ela precisava desse fracasso em finalmente enfrentar a realidade. Porque ela já acreditou que um homem que a abandonou por 30 anos se tornaria de repente um pai dedicado da noite para o dia. O arrependimento chegou tarde demais. Vá para casa, eu disse calmamente. Eu te disse antes, não tenho mais uma filha. Ela olhou para mim em descrença, depois quebrou, completamente, desmoronando no chão em lágrimas. Mas, por mais amargo que ele chore, não importa o quanto seus ombros tremiam com soluços, isso não mudou nada. Alguns danos não podem ser desfeitos. Algumas feridas não se curam de desculpas. Não sei exatamente como Alicia conseguiu limpar a bagunça depois que tudo desmoronou, apenas que, no final, Alexander passou com o divórcio. O que resta em sua conta bancária conjunta foi dividido e usado para pagar parte da hipoteca. No início do acordo, eles dividiram a casa igualmente, mas Alexander acabou pagando a Alicia um nódulo para comprar sua parte. Então ele a jogou para fora junto com Emma. Ele nem se incomodou em lutar pela custódia. Pelo que ouvi, ele mal paga a pensão alimentícia ordenada pelo tribunal, e mesmo esse valor escasso nunca chega a tempo. Honestamente, só posso dizer o seguinte: os homens são todos iguais. O que Alicia nunca soube foi que, mesmo antes do divórcio, eu já tinha viu Alexander comprando braço com outra mulher. Sua linguagem corporal muito íntima para ser inocente. O divórcio era inevitável. Era apenas uma questão de tempo. Após a divisão, todo o comportamento de Alicia mudou. Ela se tornou volátil, irritada e amarga. Não demorou muito para que ela fizesse uma bagunça de um grande projeto no trabalho e fosse prontamente demitido. Agora ela está vivendo o pouco dinheiro que havia deixado do divórcio, amontoada em um trailer de degradação com Emma. Eventualmente, ela pegou alguns hábitos desagradáveis, jogos de azar, beber, espiralar. Quando Emma tinha idade suficiente para começar a escola, Alicia nem podia pagar as taxas de inscrição. No final, eu não aguentava ver a criança sofrer pelas escolhas de sua mãe. Entrei em contato com uma escola próxima e paguei em silêncio vários anos de matrícula para ela, anonimamente, porque, não importa o quê, uma criança merece uma educação. Claro que Alicia nunca soube. Fui eu quem tornou isso possível. Eu me certifiquei disso. Sim, eu amaciei novamente, admito, mas prometi a mim mesmo que era a extensão, não mais. Se Alicia não consegue se recompor depois de tudo isso, então ninguém, nem mesmo sua própria mãe, pode salvá-la. Quanto a Roger e Eva, finalmente há algumas novas informações da polícia. Acontece que seus chamados empreendimentos comerciais ao longo dos anos estavam longe de legítimos. Não demorou muito para a verdade sobre o chamado sucesso dos negócios de Roger para a polícia. Acontece que o dinheiro que ele ganhou ao longo dos anos não foi conquistado honestamente, foi roubado. Roger estava executando pequenos golpes de escala em diferentes estados, ficando inteligentemente logo abaixo do radar, roubo de identidade, esquemas de investimento falso, contratos fraudulentos. Ele era um vigarista em todos os sentidos da palavra. Foi assim que ele conseguiu financiar sua vida fugaz de luxo com Eva. Mas desta vez ele não teve tanta sorte. Com os relatórios policiais do cobrador de dívidas e da Alicia, as autoridades finalmente conectaram os pontos. Seu nome começou a aparecer em arquivos de casos antigos. As testemunhas avançaram, os padrões foram pareados e a teia de mentiras que ele girou por anos finalmente se desenrolou. Seus crimes não eram mais boatos, eles se tornaram evidências concretas. Eva também não era apenas um espectador passivo. Ela o ajudou a lavar dinheiro, manteve os registros escondidos e até posou como parceiro de negócios em algumas das operações. Quando a investigação foi concluída, ela foi considerada culpada como cúmplice e acusada de ajudar e favorecer. Ambos foram condenados, Roger por múltiplas contagens de fraude, Eva por conspiração e obstrução. Eles ficarão atrás das grades por muito, muito tempo. Enquanto isso, Alicia atingiu o fundo do poço. Ela não tinha ideia de onde virar, ninguém saiu para se apoiar. Mas então algo mudou. Ela viu Emma Start School, um milagre possibilitado por um benfeitor anônimo. Ela nunca descobriu, fui eu e eu nunca pretendi contar a ela, mas talvez esse ato sozinha acendesse uma faísca nela. Ela começou a acreditar, talvez pela primeira vez em anos, que alguém lá em cima estava dando a ela uma segunda chance. Alicia parou de beber, parou de jogar. Lentamente, dolorosamente, ela se pegou. Ela começou a trabalhar em período parcial, um após o outro, limpando escritórios, estocando prateleiras, atendendo telefones. Não havia orgulho nele,
Apenas uma determinação silenciosa de ficar de pé novamente. E a cada poucas semanas uma carta chegava na minha caixa de correio. Eles sempre eram dela. Ela nunca mais pediu perdão. Ela nunca implorou para ser recebida de volta. Ela acabou de escrever cartas pequenas e honestas, cheias de desculpas, reflexões e arrependimentos. Eu li todos eles, mesmo quando não tinha certeza de que queria. Com o tempo, a raiva dentro de mim suavizou. Eu não poderia fingir que nada havia acontecido. Não conseguia pagar a dor, mas podia optar por deixar o peso que deixou para trás. Então, entrei em contato com o meu advogado e alterei minha vontade mais uma vez. Um trust separado seria criado, as $200.000 a serem divulgados gradualmente depois que a me aceita na faculdade. Instalação mensal MNTS apenas com cuidado. Uma oferta tranquila, não para Alicia, mas para o futuro que sua filha ainda merece. Eu nunca disse a ela que não pretendo, mas espero que um dia ela entenda. Nem tudo o que fiz foi por ressentimento. Algumas coisas foram apenas o amor enterrado sob anos de decepção. Quanto a mim, finalmente tenho paz. Meus dias estão meus agora, simples, quieto, alegre. Eu jardim de manhã, faço aulas de pintura nos fins de semana e planejo pequenas viagens sempre que sinto vontade. Ninguém para servir, ninguém para responder, apenas eu e o gentil conforto de uma vida que construí com minhas próprias duas mãos. Não sei o que o futuro reserva, mas não temo mais. Pela primeira vez em décadas, sinto-me livre e profundamente, verdadeiramente grato.